Boa tarde, gente. E aí, quanto tempo, né, que a gente não se vê por aqui? Então, eu dei uma sumida, tava resolvendo algumas coisas do escritório, também algumas coisas de estudo. Mas eu prometo que voltei com força. Uma vez por semana a gente vai estar aqui juntinho, escolhendo um tema para gravar o vídeo, tá? Então aproveita, se você tem algum tema que você quer que eu aborde, me manda lá. E quem sabe na próxima semana não é o seu vídeo, né, que é escolhido. O tema de hoje é o uso capião extrajudicial. Semana passada eu fiz uma enquete com vocês para saber que formato que vocês queriam ter essa informação sobre esse tema e 100% escolheu o vídeo. Então aí, muito obrigada quem votou. Direto ao assunto, né? Direto ao ponto, como diz a história. Vamos lá, o que é o uso capião? O uso capião é uma forma de adquirir uma propriedade imóvel. E por que extrajudicial? Porque eu posso entrar com a ação do uso capião sem ser na via jurisdicional. E isso vem acontecendo desde março de 2016, mas é claro que por ser via cartório, precisa atender requisitos diferentes do que se fosse demandado na justiça. Então, eu vou explicar aqui para vocês quais são os requisitos, certo? Primeiro requisito, vocês têm que ter uma ata notarial, que isso é feito por tabelião, isso o seu advogado vai te ajudar a produzir, certo? Para que ele ateste o bem, de quem são os confrontantes, que são chamados de vizinhos, quanto tempo você está no imóvel. Então, nessa ata notarial que vai lhe dar segurança e respaldo jurídico para provar de que você é digno, vamos dizer assim, de entrar com essa ação de uso capião. O segundo requisito são os documentos do próprio imóvel. Em regra, precisa-se da planta e memorial descritivo desse imóvel, tá? E aí eu preciso de todas as assinaturas técnicas, de arquiteto, de engenheiro, que são detalhes técnicos que não convém a gente falar aqui. O terceiro título é a prova da boa-fé, né? Da posse mansa e pacífica, que pode ser feito lá na ata notarial, se você não tiver nenhum contrato de compra e venda, alguma declaração que prove que tem essa posse mansa, ou também pode ser qualquer outro documento, por exemplo, pagamento de tributos que você vem fazendo ao longo desses anos, certo? E aí, eu já recebi diversas dúvidas e a gente vai tirar aqui. Mas antes de tirar, eu vou dizer como é que faz. A gente pega esses documentos junto com a ata notarial e dá entrada. E aí, quando dá a entrada, o cartório, ele vai oficiar os confrontantes e o poder público. Para que ocorra o uso capião extrajudicial, não deve ter oposição desses confrontantes, ou seja, todos devem assinar, atestando que você realmente é possuidor do imóvel, e o poder público ele não pode opor. Por quê? Se houver alguma oposição, a ação de uso capião extrajudicial ela é indeferida e o próprio tabelião ele encaminha para a justiça para que isso seja resolvido lá, certo? Uma outra coisa que a gente tem que ter em mente é que na ação de uso capião extrajudicial, a gente precisa obrigatoriamente de ter um advogado para acompanhar vocês nesse processo e, por fim, assinar lá a escritura de uso capião. Algumas dúvidas que as pessoas me mandaram aqui eu vou ler, certo? Aonde que é feito esse uso capião extrajudicial? Pode ser feito em qualquer cartório? Não, aqui é uma restrição. Tem que ser feito no cartório de imóveis do local onde o imóvel se encontra. Então, por exemplo, aqui em Petrolina, se o imóvel de Petrolina tem que entrar com a ação dentro do cartório de registro de imóveis aqui de Petrolina, tá certo? A segunda pergunta é: o imóvel usucapiendo, né, que a gente está tentando aí usucapi, não possui matrícula. Além disso, os imóveis confrontantes também não possuem matrícula. Pode ser feito o procedimento de usucapião extrajudicial? Gente, pode ser feito sim, tá certo? Mas vai ser uma coisa bem mais complexa. Então, ou seja, eu preciso da assinatura de todos os possuidores e de outros documentos também. Mas é uma coisa assim que não é impossível. Há possibilidade, tá bom? A segunda pergunta é: qual a duração aproximada de um procedimento do uso capião? Gente, aqui é o pulo do gato. Em regra, um uso capião na via judicial, ele demora, em média, de 3 a 4 anos, pelo menos aqui no Tribunal de Justiça de Pernambuco, na última pesquisa que eu fiz. Se for via cartório, isso aí cai para 90 a 120 dias, tá certo? Vai depender de quê? Do cartório e se você, como cliente, já está com todos os documentos que a gente precisa, porque basta a ausência de um documento que não é possível fazer a ação de uso capião extrajudicial.
E aí eles me perguntam aqui se pode ser feita uso capião de imóvel rural. Gente, pode ser feito uso capião de imóvel rural, imóvel urbano, por pessoa física, por pessoa jurídica. E aí estão me perguntando aqui também qual é o tempo. Vai depender. Existem vários tipos de uso capião e a posse pode ser exigida de 5 a 15 anos. Só o seu advogado que vai verificar em quais possibilidades de uso capião você se encaixa e aí ele juntar aqueles documentos específicos do uso capião. Por exemplo, uso capião em imóvel rural pode ser feito, desde que você não tenha nenhuma outra propriedade. É um requisito do próprio uso capião rural, tá certo? Mas pode ser feito em qualquer tipo de imóvel, e seja pessoa física ou pessoa jurídica. E aí me perguntaram aqui também quem deverá ser intimado pelo cartório para concordar com o pedido de uso capião. Primeiro, os confinantes, a pessoa em cujo o nome do imóvel esteja registrado, se houver registro, né? As fazendas públicas, que é o governo estadual, federal e municipal, e o atual possuidor, que é você que está entrando aí. Vale lembrar que a ação de uso capião, ela só serve quem tem o ânimos, o jeito de dono, tá certo? Que é ânimos dono. Não adianta vir de um contrato de locação, de um comodato, que é um empréstimo gratuito ou oneroso. Você, de fato, estava ali naquela propriedade como se dono fosse. Isso tem que ser bem comprovado, tá certo? E aí, eles me perguntaram aqui, se alguma das pessoas intimadas não se manifestar, o que acontecerá? A não manifestação de uma das pessoas intimadas acontecerá da improcedência da ação de uso capião extrajudicial. Então, é por isso que eu estou dizendo, vai depender muito de você, cliente, que vai trazer todos os documentos, já vai conversar com os confinantes, para que todo mundo saiba que você está entrando com uma ação para adquirir aquela propriedade via posse por tempo de posse, porque você está agindo o tempo inteiro de boa fé. Outra coisa aqui, se ou ficar comprovado que houve má fé em algum momento, também não é possível, tá certo? A ação de uso capião, nem judicial e nem extrajudicial em algumas modalidades, que aí as modalidades de uso capião é assunto para outra pauta, porque é um assunto muito extenso, certo? E por fim, me perguntaram aqui quais são os valores que a gente gasta com uso capião. Além dos contratos dos honorários do seu advogado, da sua confiança que você vai contratar, porque é obrigatório ter um advogado, vai depender do valor venal do imóvel. E aí, qual é a porcentagem que o Estado aplica para que em cada imóvel, tá certo? Então, você tem que verificar junto com o seu advogado qual é a taxa que está sendo aplicada aí. Gente, espero que vocês tenham entendido. Realmente é um assunto assim, meio que complexo. Eu tentei aqui falar em poucas palavras, mas já vão ser quase 8 minutos aí. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo e mandar uma mensagem. E caso vocês tenham situações de imóveis assim, regularizem. E eu digo logo, regularizem antes que vocês venham a óbito, porque para abrir depois uma sucessão, inventário, uma partilha, para comprovar esse uso capião, ele é mais complicado. E se você o tempo todo aí tem um imóvel que você está de boa fé, que você tem o ânimo de dono e que você de fato cuida desse imóvel, paga tributo e já passou o tempo do que o uso capião exige, de 5 a 15 anos, dependendo do uso capião, entre com a ação de uso capião que vale a pena, tá certo? Procure o advogado de sua confiança, certo? Então, gente, eu fico por aqui. Uma boa tarde para vocês e até a próxima semana. Um beijo.